Meu Deus do céu, dá uma olhada lá. Olha aquilo ali. Olha aquilo, Dudu. O que a gente tá vendo? O helicóptero tá ali, rapaz. Olha lá, um cidadão sendo resgatado. Os bombeiros resgatando um cidadão. Será que nós vamos ter mais tragédia? É uma moça. Olha lá, é uma mulher que tá sendo resgatada ali, ó. Dá uma olhada, o cidadão ali agarrando a moça e tentando resgatar. Não é possível mais tragédia por rompimento de barragem. Nós não vamos aguentar isso aqui. Não é possível mais que nós vamos ter isso aqui em Minas Gerais. Não é possível, é inaceitável. Mais uma vez, ocorrendo rompimento de barragem. Dá uma olhada lá. Dudu, fala aí, Dudu. Pois é, mais uma vez, a gente sobrevoa aí a região de Brumadinho, é a mina Córrego do Feijão. Você vê o trabalho impressionante dos bombeiros, foi emocionante acompanhar esse resgate ali agora. Essas 3 pessoas ficaram presas na lama. Você vê o detalhe aí do helicóptero pairado, baixa altura, fazendo um trabalho impressionante. Essa mulher, pelas informações que eu recebi, ela teve uma fratura na perna e aí ela teve que ser resgatada pelos bombeiros. Ela estava presa, Mauro, aí dentro, estava presa na lama. Essa barragem rompeu, fez uma destruição gigantesca. Mas o que mais chamou a nossa atenção nesse tempo em que a gente sobrevoava esse pedaço aí de Brumadinho foi realmente esse detalhe, o trabalho dos bombeiros incrível. A gente vê aí o Gualberto, que é o sargento, fazendo aí o trabalho todo de confiança. Ele vai dando confiança para quem está sendo resgatado, enquanto o outro dentro do helicóptero vai se preparando para fazer a retirada dessa mulher. O trabalho é realmente impressionante. Olha, a área de destruição foi gigantesca. Você vai reparar no detalhe dessa imagem aí agora. Olha só, o cantinho de baixo, um colchão de uma casa que foi completamente destruída, foi também arrastado assim pela lama. É impressionante. Depois daquele desastre de Mariana, mais uma vez, a gente acompanha um outro desastre gigantesco e com vítima. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para montar, então, esse plano de deslocamento, escolhendo, então, os ministros de Desenvolvimento Regional e Minas e Energia, além do secretário nacional de Defesa Civil, além também do ministro de Meio Ambiente. Olha lá, o ministro do Meio Ambiente também está a caminho. Todas as providências cabíveis estão sendo tomadas. Então, o grupo aí do governo federal já mobilizado, seguindo para Brumadinho, para poder trabalhar junto com as equipes que já estão trabalhando por lá. Temos informações com o nosso repórter Mardélio Couto, que está na ponta da linha com a gente. Mardélio, conta pra gente aonde você está e quais são as informações. A nossa reportagem está falando ao vivo aqui de onde rompeu a estrutura. Essa barragem que se rompeu no município de Brumadinho, situando o nosso telespectador. Brumadinho é uma cidade da Grande Belo Horizonte, fica a cerca de 1 hora de carro da capital dos mineiros. É uma cidade onde fica um dos maiores museus a céu aberto do mundo, o Inhotim, e é uma cidade com intensa atividade no ramo da mineração. Aqui está a Vale, uma das grandes mineradoras do mundo, e essa estrutura que se rompeu pertencia à Vale. Estamos aqui em um local para o nosso ouvinte ou para o nosso telespectador tentar entender. Estamos aqui numa área onde tem um pontilhão gigantesco para descrever para o nosso telespectador aquele pontilhão que é comum a gente ver em estradas, que dá sustentação para passar trens, uma estrutura gigantesca com pilares aqui de mais de 10 metros de altura. Para o nosso telespectador ver a dimensão da força da lama, um desses pilares foi arrastado pela força da lama e sequer está aqui no local. Uma estrutura gigantesca de concreto foi arrastada, varrida do mapa aqui pela força da lama. Isso que aconteceu aqui na Grande BH, em Brumadinho, no início da tarde, e foi tudo muito rápido. Inclusive, vou colocar aqui conosco agora para tentar descrever um produtor rural que estava na hora que a estrutura se rompeu, o Reinaldo José. Ele trabalha aqui no entorno, bem próximo onde a estrutura se rompeu, em uma horta. Ele vai nos contar aqui brevemente como tudo aconteceu. Você sabe dizer, pesca de concreto foi arrastada, varrida do mapa aqui pela força da lama. Isso que aconteceu aqui na Grande BH, em Brumadinho, no início da tarde, e foi tudo muito rápido. Inclusive, vou colocar aqui conosco agora para tentar descrever um produtor rural que estava na hora que a estrutura se rompeu, o Reinaldo José. Ele trabalha aqui no entorno, bem próximo onde a estrutura se rompeu, em uma horta. Ele vai nos contar aqui brevemente como tudo aconteceu. Você estava me dizendo que estava trabalhando no local, quando você escutou ali um barulho, viu uma fumaça que no começo você não conseguiu identificar se era fogo,
algo mesmo que era, mas vocês ficaram assustados. Quando a gente chegamos por trás do capim assim, só viu a árvore quebrando, eu quebrei toda, e o menino só gritou, vamos, corre. Nós não deu tempo de nem respirar, só passou quebrando tudo, levando o caminhão, e foi quando a gente correu para um ponto mais alto, não dava tempo de nada não. E o cenário aqui é de destruição. Estamos em um local aqui, fica um pouco distante, a cerca de 15, 20 minutos do centro da cidade. Então a lama não atingiu o centro da cidade. A mineradora ficava em uma área de vegetação, digamos, na zona rural da cidade, e o produtor rural me dizia que a velocidade da lama foi tão rápida que vocês estavam fazendo a manutenção ali em um trator, em um caminhão, vocês não conseguiram sequer tirar os dois. Levou o caminhão, o trator tá lá no lugar ainda, né? Mas o caminhão levou, tá lá em cima do barro lá. E confirmando aqui, uma informação que a nossa reportagem confirmou aqui no local, uma grande pousada que ficava aqui na região, uma pousada famosa, a 9ª instância, foi varrida do mapa. A gente ainda não tem a dimensão de quantas pessoas estavam nessa pousada, mas alguns moradores já me disseram aqui que era uma pousada bem frequentada, que nessa época de férias, muitas pessoas ficavam lá, porque o local aqui realmente é muito bonito, uma área de vegetação, uma área para descanso, então ainda não há dimensão, mas essa pousada foi varrida do mapa. Conversei aqui com 3 jovens que foram os primeiros a chegarem aqui ao local, conseguiram tirar 3 pessoas em meio à lama. Conversei também com uma moradora que conseguiu retirar a filha, arrastar a filha para fora da lama. Ela disse que a filha mais nova perdeu a força ali, não estava conseguindo correr, ela teve que arrastar a filha e só assim conseguiu salvar. E uma outra filha dela foi conduzida para o Hospital de Pronto-Socorro João 23 em Belo Horizonte. O cenário aqui é desolador. Vou só para terminar aqui com o nosso amigo aqui, nosso produtor rural, dizendo que o local onde a gente está aqui, tinham casas, alguns povoados que você, quando passou, visualizou e as casas não existem mais? As casas ficam bem amarras. A filha para fora da lama, ela disse que a filha mais nova perdeu a força ali, não estava conseguindo correr, ela teve que arrastar a filha e só assim conseguiu salvar. E uma outra filha dela foi conduzida para o Hospital de Pronto-Socorro João 23 em Belo Horizonte. O cenário aqui é desolador. Vou só para terminar aqui com o nosso amigo aqui, nosso produtor rural, dizendo que o local onde a gente está aqui, tinham casas, alguns povoados que você, quando passou, visualizou e as casas não existem mais? As casas ficam bem à margem, né? Com certeza levou. Não fui lá embaixo não, mas dizem que levou. E a gente está, só para descrever aqui para o nosso telespectador, várias pessoas a todo momento onde a gente está aqui chega dando falta de parentes que não conseguiu contato, não é isso? Até agora a gente fica à procura, né, de alguém. Ninguém tem acesso de ninguém. O cenário aqui é de destruição. Eu tive a oportunidade de cobrir a tragédia de Mariana no rompimento da barragem da Samarco. Vale ressaltar a Samarco, que é controlada por 2 gigantes, a Vale e a BHP Billiton, e essa estrutura também pertence à Vale, ou seja, é o segundo acidente causado por uma estrutura da mineradora Vale. Eu tive a oportunidade de cobrir essa tragédia por lá, e o cenário é bem parecido, uma área de vegetação. A lama promoveu uma espécie de varrição, não há vegetação onde a lama passou, destruiu tudo que viu pela frente. Destruiu esse pontilhão aqui gigantesco, uma estrutura de concreto, arrastou caminhões, casas e, segundo aqui o relato dos nossas pessoas que a gente ouviu aqui, infelizmente também arrastou algumas pessoas, mas a gente ainda não tem a dimensão. Por aqui foi criada uma força-tarefa, o governo de Minas já disponibilizou todo o efetivo dos bombeiros, o helicóptero dos bombeiros sobrevoando aqui a região, também a Defesa Civil Municipal, a Defesa Civil Estadual mobilizada para atuar nessa tragédia ainda sem dimensões ao certo o tamanho, ainda não é possível dimensionar o tamanho dessa tragédia aqui em Brumadinho, cidade da Grande Belo Horizonte. Uma última informação, o Museu de Inhotim, que é um dos maiores do mundo, já teve aqui um processo de evacuação, não há mais ninguém dentro do museu por questão de precaução. Volto com vocês. Mardélio Couto, muito obrigada pelo seu relato. Impressionante o relato do nosso repórter que também cobriu a tragédia de Mariana. Estivemos juntos na cobertura aqui na tela do Band News, falando pra gente com uma propriedade muito grande, com as pessoas. Muito difícil de acreditar que num cenário onde as pessoas têm que tirar os parentes da lama, né? Inhotim, que é um dos maiores do mundo, já teve aqui um processo de evacuação. Não há mais ninguém dentro do museu por questão de precaução. Volto com vocês.
Mardélio Couto, muito obrigada pelo seu relato. Impressionante o relato do nosso repórter que também cobriu a tragédia de Mariana. Estivemos juntos na cobertura aqui na tela do Band News, falando pra gente com uma propriedade muito grande, com as pessoas. Muito difícil de acreditar que num cenário onde as pessoas têm que tirar os parentes da lama, né, e edificações desapareceram, muito difícil acreditar que essa situação não tem vítimas e várias vítimas, infelizmente. Eu agradeço a participação do Mardélio, aproveito para trazer mais um destaque para você. Olha só essa imagem de antes que está na tela e agora a imagem de depois. É impressionante. Imagem de antes